Nossa cura está em ver ao Senhor. É muito interessante quando nós vemos relatos nos evangelhos das curas que Jesus praticou e operou em Jerusalém e nas cidades próximas ali, como coisas podem nos ensinar, como aqueles acontecimentos podem tratar nossa vida e nos mostrar verdades espirituais tão tremendas que fazem com que a gente possa crescer espiritualmente, mudando a nossa postura diante de Deus. Uma dessas curas está em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46, onde Jesus cura um homem cego, próximo à cidade de Jericó. Vamos ler para a gente extrair da palavra alguma coisa para fazer com que a gente possa entender verdades espirituais que talvez estejam escondidas aos nossos olhos no primeiro momento. Diz assim a palavra: Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego. Seu nome era Bartimeu, filho de Timeu. Quando este ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. Então o chamaram, dizendo: Tem bom ânimo, ele te chama. Nisso, lançando de si a sua capa, como um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? E ele respondeu: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a visão e foi seguindo pelo caminho. Esse homem estava cego, mendigando à beira do caminho, e quando ele ouviu sobre Jesus, que Jesus estava passando por ali, ele então começa a clamar por uma mudança, por uma transformação, algo que talvez ele buscou a vida inteira. Muitas pessoas hoje vivem a mesma condição deste homem chamado Bartimeu. Muitas pessoas estão cegas, muitas pessoas estão à beira do caminho, muitas pessoas estão hoje mendigando muitas coisas, mas não fisicamente. Porque muita miséria, muita cegueira, muita falta de propósito está ligado justamente a pessoa não ter mais esperanças na vida, ter limitações que a impedem de avançar para alcançar o propósito pela qual Deus a designou, Deus preparou para ela. Na nossa vida, muitas coisas podem acontecer e podem trazer níveis de cegueira que podem nos barrar. Este homem vivia isso. Só que tal qual foi a atitude desse homem, nós também devemos nos posicionar. E ao ouvirmos, como ele ouviu, que Jesus está passando por ali, entender que é uma grande oportunidade, uma chance de mudança, uma chance de transformação. Aquele homem entendeu que Jesus poderia mudar a condição na qual ele vivia. Então ele começa a clamar. Um dos segredos da nossa vida e da mudança do que nós tanto precisamos é o clamor, é a oração, é nos colocarmos diante de Deus com fé o suficiente para clamar por essa mudança, crendo que essa mudança será possível de acontecer conosco, de maneira pessoal. Muitas pessoas escolhem permanecer na cegueira, permanecer à beira do caminho, sem estar vivendo e buscando aquilo que ela deveria estar buscando, cega, mendigando. Ao passo que aquele homem, ele toma uma postura diferente e começa a clamar. E é interessante que na medida que ele clama, filho de Davi, ele reconhece uma linhagem em Jesus, uma linhagem de Davi que aponta justamente para o Cristo. Aquele homem, ele tinha no seu coração a certeza que Jesus poderia mudar o curso da sua vida. Nós precisamos ter a mesma postura. Nós precisamos entender que Jesus é poderoso para mudar a nossa vida e qualquer condição ou dificuldade que nós estejamos enfrentando. Ele então começa a clamar, e é interessante que na medida que ele começa a clamar, pessoas começam a pedir para ele se calar. Tentaram abafar o seu clamor, assim como muitas vezes na nossa vida isso acontece. Quando nós nos posicionamos para tentar uma mudança, para buscar algo que nós cremos que deve ser para a nossa vida, certamente coisas vão se levantar, dificuldades vão aparecer, vozes contrárias vão tentar aplacar esse clamor da nossa vida. Só que é necessário que exista perseverança, é necessário que exista a continuidade desse processo, porque se nós clamarmos por um momento e pararmos depois, será que a nossa fé realmente ela condiz com a necessidade que nós estamos buscando? Será que nós realmente queremos mudar? Eu entendo
que é a postura incisiva, perseverante, é que vai demonstrar o quanto queremos essa mudança. E mesmo diante de vozes contrárias, de circunstâncias contrárias, ventos contrários, uma correnteza que vem contra o nosso avanço, quando nós decidimos avançar, continuar buscando em Deus, mesmo diante de tudo isso, nós vamos alcançar a vitória. Esse homem, ele continuou clamando. Mediante a tantas vozes, ele não quis saber. Ele pensou consigo mesmo: alguém vai ter que ouvir alguma coisa aqui. E eu não quero ser aquele que vai ficar ouvindo os outros falarem. Eles vão ter que ouvir a minha voz. O Senhor vai precisar ouvir a minha voz. E a voz tem um significado. A voz de um clamor, ela não é ignorada por Deus. Deus quer ouvir. Mas nós precisamos entender que há uma necessidade de perseverança. Então, quando ele clama mais alto, Jesus então ouve o seu clamor e manda chamá-lo. E aí, as pessoas o trouxeram. Mas é interessante que, na medida que chamaram aquele cego para conversar com Jesus, ele fez algo que parece muito simples, que pode passar desapercebido, mas tem uma ação simbólica muito forte, um significado simbólico muito forte. Ele lançou a capa de sobre si. Ele tirou uma cobertura que o identificava como cego. Ele tirou uma cobertura que ele usava para ficar à beira do caminho, à margem do caminho, mendigando, cego. Ele se livra daquilo. Isso fala de nós tirarmos todo tipo de justificativa, desculpa, sentimentos de rejeição, de autocomiseração que a gente pode ter na nossa vida para chegar diante de Deus. Deus não quer ouvir as nossas lamúrias. Muitas vezes Deus quer que a gente se posicione e olhe para o nosso destino e peça para Ele para que esse destino seja cumprido na nossa vida. E Jesus confirma isso quando olha para o cego e diz: o que você quer que eu faça? Parece uma pergunta muito esquisita diante daquele quadro. O homem era cego, é claro que ele deveria querer enxergar. Mas muitas pessoas não são assim. Algumas pessoas, face a coisas que elas precisam em suas vidas, elas pedem errado. A própria Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Então aquele homem precisava ser confrontado pelo Senhor. Então, o Senhor pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele poderia fazer um monte de reivindicações. Ele podia pedir uma bênção, ele podia pedir melhores condições, podia pedir que a sua família o aceitasse, cuidasse dele, porque fisicamente ele era uma pessoa deficiente, limitada, não conseguia trabalhar, não conseguia se sustentar. Ele podia pedir tudo isso, mas ele pede algo que mudaria a sua vida e certamente mudaria as condições pelas quais ele iria sobreviver a partir daquele dia. Ele não ia mais ser um mendigo, ele precisava começar a trabalhar, se encaixar profissionalmente. Há um processo posterior a isso. Mas ele, diante de Jesus, ele diz: eu quero ver. Querer ver fala de uma ação de não pedir coisas, mas de pedir entendimento, de pedir sabedoria. Isso me lembra Salomão, quando Salomão começa a reinar e o Senhor pergunta para Salomão: Salomão, o que você quer? Ele pediu para o Senhor sabedoria. Ele podia pedir riquezas, o maior exército do mundo, um reino que ficasse conhecido no mundo inteiro pelo exército, pelo poder, pelas riquezas, mas ele pediu algo muito simples: sabedoria. Esse cego pediu visão. E quando nós estamos enfrentando dificuldades e limitações na nossa vida e temos algum quadro de cegueira, quadro onde nós não conseguimos alcançar aquilo que nós devemos alcançar, nós não devemos pensar nas bênçãos, não devemos pensar numa casa, num carro, num emprego ou numa condição financeira melhor. Nós precisamos buscar do Senhor, precisamos ter a noção clara do que nós precisamos é enxergar como Deus enxerga. Entender que não precisamos tratar com os sintomas errados e nocivos da nossa vida, mas com a raiz disso tudo. Existe um ditado que diz que melhor é você ensinar alguém a pescar do que dar um peixe para ele. Num momento, o Senhor pode e Ele vai entrar com provisão na tua vida quando for necessário. Ele vai fazer o milagre quando o milagre for a única saída para você. Devemos pedir essas coisas para o Senhor? Creio que sim. Mas antes de pedir isso, como uma base para o nosso ministério, para a nossa caminhada espiritual, nós devemos pedir para o Senhor: Senhor, eu quero ver. Eu quero entender o que eu preciso fazer, qual deve ser o meu comportamento, minha postura, para que, diante da tua palavra, dos princípios do teu reino, eu possa viver os teus planos.
Quando esse homem fala, quero ver, ele estava dizendo isso. E nós precisamos ter a mesma postura quando nós identificamos na nossa vida áreas que ainda estão cegas, áreas que ainda estão à beira do caminho, áreas que ainda estão mendigando. Então nós precisamos olhar para o Senhor. Porque a primeira coisa que aquele cego viu quando os seus olhos foram abertos foi a pessoa de Jesus. Jesus estava diante dele, Jesus falou, o que você quer que eu te faça? Ele falou, Senhor, que eu veja. Então Jesus falou, então, veja. Seus olhos são abertos e ele então consegue enxergar Jesus como a primeira pessoa, como a primeira visão, a primeira imagem foi o Senhor. E é interessante que Jesus olha para ele e fala, vai, a tua fé te salvou. É interessante quando o Senhor fala isso, a tua fé te salvou. E a gente pode observar durante toda essa história como aquele homem teve fé, como aquele homem se posicionou, foi perseverante e mesmo diante das coisas contrárias, ele continuou clamando pela presença de Jesus, clamando pelo Senhor. E ele então vê o Senhor. Eu creio que na nossa vida, em todas as dificuldades que enfrentamos, a melhor postura, a melhor oração que você pode fazer é pedir para o Senhor, Senhor, eu quero te ver. Em que sentido te ver? Não fisicamente, mas você identificar onde que você precisa olhar para o Senhor como um modelo, como um objetivo, como uma meta, para que você seja igual a Ele. Porque quando nós temos revelação de Jesus, nós podemos então ser como Jesus é. E nas áreas que nós não nos identificamos ainda com Cristo, nós precisamos enxergá-lo para nos identificarmos com Ele. Essa é a solução para todos os problemas que a gente pode enfrentar. Porque quando nós olhamos para o Senhor e nos identificamos com Ele, quando agimos como Ele age, como falamos como Ele fala, como cremos como Ele crê, certamente qualquer dificuldade que a gente possa enfrentar já começou a ser resolvida. O Senhor é aquele que pode mudar todas as coisas em nós. Mas antes de tudo isso, o Senhor é aquele que pode nos transformar. Nós precisamos nos identificarmos com Jesus. A palavra de Deus diz que nós fomos predestinados a sermos feitos conforme a imagem de Jesus. Então, na medida que você olha para Ele e se transforma na imagem dele, esses problemas diminuem. Esta é a visão básica que traz cura para qualquer área da nossa vida. Busque isso. Busque olhar para o Senhor. Busque enxergar o Senhor, principalmente nas áreas que você ainda não enxergou. Com certeza, quando você falar para o Senhor, Senhor, eu quero te ver, você vai enxergá-lo e a sua vida vai ser transformada. Seja assim na tua vida, viva debaixo de bênção, de glória, como uma pessoa que está sempre buscando ser como Jesus é. Deus abençoe a tua vida.